Cristo. Eu queria lhe convidar nesse momento para a gente falar um assunto muito importante. Você participar comigo desse momento muito glorioso. A Assembleia de Deus em Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, está em festa. Completou 94 anos. Sim, 94 anos de pregação, de jejum, de oração, de ensinamento. 94 anos evangelizando a cidade de Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, a cidade ali no estado do Rio de Janeiro, e ela tem história. E a maior história da cidade ali de Paraíba do Sul é a história das Assembleias de Deus, como tudo começou. A Assembleia de Deus ali, que está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, número 200, onde é a sua sede, está a caminho do centenário. Ela, faltando agora pouquinho agora para receber o título de Igreja Centenária. E ali em Paraíba do Sul, ela tem feito um trabalho sério, um trabalho missionário. O pastor presidente é o pastor Natanael Pinto dos Santos. E o vice-presidente é o pastor Vanderlei Mota. 2 servos de Deus. 2 homens comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus. Eu posso testemunhar isso porque participei com eles, cooperei diretamente com eles, e são homens de Deus. Também cooperei também com o pastor Joel Pinto dos Santos, a qual já dorme no Senhor. Pastor Joel Pinto dos Santos, ele era o pastor presidente na época, e o pastor presidente atual, que é Natanael Pinto dos Santos, era seu vice, foi 25 anos como vice do pastor Joel Pinto dos Santos. Logo após a partida do pastor Joel para a glória, para os céus, Natanael Pinto dos Santos, ele tornou-se pastor presidente, lembrando, pastor presidente por eleição. Em uma Assembleia Geral, ele tornou-se pastor presidente, eleito para a glória do nome do Senhor Jesus. É bom deixar bem claro. Mas Paraíba do Sul é uma cidade acolhedora, uma cidade das águas, maravilhosa. Terra fértil. E eu quero te chamar aqui ao passado. Vamos comigo? Vamos comigo ao passado? Como tudo começou? Vamos lá. Eu tenho material, porque quando lá eu estava rascunhando e reorganizando a história da Assembleia de Deus ali em Paraíba do Sul. Então eu tenho material suficiente. Então eu tenho aqui já o rascunho em mãos e vamos, um tempo determinado, a gente, quem sabe, lança, se Deus for da vontade do Espírito Santo, a gente lança o livro, mas pelo menos já tem material aqui em mãos. Está aqui. Não sei se dá para a gente ver aqui como deveria ver. Deixa eu ver aqui. Aqui em mãos. Aqui. Aqui. Oh, meu Deus. Depois a gente vê como vai fazer, né? Então, vamos ao passado comigo? Vamos ter muita coisa aqui para a gente falar. Tem aqui coisa que você vai ficar admirado, vai ficar se regozijando, alegre,
como tudo começou. E como tudo começou, foi em 1910, quando os missionários ali começaram a obra ali em Belém do Pará. E no ano de 1910 chegaram no Brasil, em Belém do Pará, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, dois servos de Deus que trouxeram para o nosso país a doutrina pentecostal. Deixa eu ler aqui, bem tranquilo aqui. É muito importante isso, tá? Você que gosta de história, porque os irmãos sabem que o passado, quando a gente conhece na linha do tempo, o passado, a gente acerta no presente. E até corrige também algumas coisas, para que o futuro possamos fazer melhor. Vários estados do nosso território foram impactados com o poder pentecostal. Eu fico repetindo. Em 1925, a obra começou em 1910. E essa obra pentecostal de evangelização aqui no Brasil foi extraordinária. Os funcionários estavam em direção do Espírito Santo. O impacto da mensagem foi tão grande que muitos cidadãos aceitaram a Jesus como Salvador e muitos passaram a servir no Evangelho Pentecostal. E a denominação foi impactada e passaram a se reunir os missionários na obra de missão. E muitos foram batizados com o Espírito Santo e o Espírito Santo. Jesus batizava muito. E o primeiro irmão a receber o batismo com o Espírito Santo foi o irmão Manuel de Freitas. Eu tenho aqui a veia, a foto do nosso irmão Manuel de Freitas. O primeiro irmão que foi batizado com o Espírito Santo ali para a depois eu vou aqui, fotografando aqui, mas deixa eu ver aqui, como que eu depois a gente vê melhor como a gente vai fazer aqui. Os irmãos vão fazer a apresentação. Nosso irmão Manuel de Freitas foi o primeiro crente a ser batizado com o Espírito Santo. Na Caída de Filho, 1925. Estou com bastante material aqui. Dá para os irmãos verem aqui, ó. Tá? E eu estou aqui reorganizando, tá vendo? E vocês verão aqui depois tudo direitinho. Então, Manuel de Freitas foi o primeiro irmão a ser batizado com o Espírito Santo em 1925. O trabalho aí direto aí dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Agora, entendendo como tudo começou em Paraíba do Sul.
Vamos ver? De 1922 a 1927. Vamos por etapa? 1922 a 1927. O Evangelho Pentecostal começou, primeiramente, em Petrópolis. Você tem que saber que a Assembleia de Deus em Paraíba do Sul, que está nos seus 94 anos, ela era apenas uma congregação ali do Templo Central em Petrópolis. Vamos na narrativa. Entre 1922 e 1927. Diz aqui que o Evangelho Pentecostal começou primeiramente em Petrópolis, quando o pastor Raul de Abreu, enviado pelos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1922 a 1924, fez um trabalho organizado na direção de Deus, a ponto do Evangelho alcançar muitas vidas nas cidades de Petrópolis e cidades vizinhas, inclusive aniversariante Paraíba do Sul. Com a atuação primeira do missionário Gunnar Wingren em 1925, o pastorado do irmão Raul de Abreu, em nossa região, quer dizer, na região em Paraíba do Sul, foi de 1924 a abril de 1927, nos deixando um trabalho muito bem organizado e próspero. Depois, de maio a outubro de 27, foi o pastorado do pastor Bruno, que teve uma permanência curta, mas que nos deixou um saldo positivo de bênção. Agora vamos de 1927 a 1931. Foi o pastorado de José Teixeira Rego. No dia 29 de outubro de 1927, assumia a direção do campo em Petrópolis o pastor José Teixeira Rego, cujo pastorado foi de grande importância para a cidade de Petrópolis e as cidades vizinhas, em especial Paraíba do Sul. Apesar das muitas provas, tanto de ordem financeiras e outras que o pastor José Teixeira Rego teve que enfrentar, o trabalho prosperou. Prosperou grandemente. Não foi grande, não, foi grandemente. A igreja foi renovada para cumprir a tarefa, a sua tarefa, a tarefa principal da igreja, a evangelização. Somos uma igreja missionária. A igreja Paraíba do Sul é uma igreja das missões. E pode ter festividade, pode ter seus momentos de confraternização, mas ela sabe que é uma igreja das missões e a sua tarefa principal é a evangelização. E isso ela faz. Estamos comemorando 94 anos. Ela tem sido uma atalaia em Paraíba do Sul. Graças a Deus por isso. E a igreja ela foi renovada para cumprir a sua tarefa de evangelização. A igreja crescia, já nessa época, 1927, a igreja crescia ali de Petrópolis, se estendendo, o fogo ardendo, todas as cidades, alcançando Paraíba do Sul com um impacto poderoso. Vamos aqui? O fruto aparecia em toda parte. Por esse motivo, o pastor José Teixeira, orientado pelo missionário Gunnar Wingren, resolveram, em setembro de 1928, oficializar a Igreja de Paraíba do Sul como igreja filial de Petrópolis. Atenção! Quando se perguntar quando foi que a Igreja de Paraíba do Sul
ela tornou-se, ela foi oficializada como filial dali do Templo Central em Petrópolis, foi em setembro de 1928. A gente tem que deixar bem claro, porque em verdade se está se comemorando a partir dessa data, quando ela foi oficializada como filial. Não vamos confundir a emancipação que vai lá na frente, que a gente vai chegar lá. Mas ela, em si, ela poderia já ser contada com mais de 94 anos. Mas vale a data que ela foi oficializada como filial. E sabe que uma igreja filial, ela praticamente já começa a, vamos dizer assim, andar com seus pés. Ainda que ela esteja atrelada ao pastor presidente em Petrópolis, que nessa época era o pastor José Teixeira Rego, mas ela já, uma vez oficializada, ela já começa a ter um nome, né? Então, setembro de 1928, é oficializada a igreja de Paraíba do Sul como igreja filial de Petrópolis. Deus aprovou o trabalho do pastor José Teixeira Rego. Isto era prova de que o Senhor o chamara para o pastorado. Com o ministério confirmado, com um saldo positivo de muitas almas, tanto em Petrópolis como na cidade de Paraíba do Sul e outras cidades vizinhas. Deixa eu puxar para cá. Aí. E no dia 12 de dezembro, deixa eu me organizar aqui, um momentinho. E no dia 12 de dezembro de 1931, o pastor José Teixeira Rego entrega o pastorado e retorna para o Ceará. Assim sendo, o pastor José Teixeira Rego, ele foi o primeiro, atenção, o primeiro a presidir o campo de Paraíba do Sul. Alguém perguntar aí quem foi o primeiro pastor a presidir o campo de Paraíba do Sul? Você pode dizer que foi o pastor José Teixeira Rego, deixando claro que presidir como filial dali do Templo Central em Petrópolis. Porque quando ela se oficializou, foi em setembro de 1928, eu já falei que ela já ganhou, vamos falar assim, o seu status. Então, primeiro a presidir o campo de Paraíba do Sul como igreja filial de Petrópolis, está aí foi o pastor José Teixeira Rego. Depois tivemos a assistência do pastor José Amâncio, que foi de 1932 a 1933. Então ele foi o segundo a presidir o campo de Paraíba do Sul, sempre vou falar, como filial de Petrópolis. Depois veio o pastorado do pastor José Cajazeiras, que foi de 1933 a 1934. Então ele foi o terceiro a presidir o campo de Paraíba do Sul como filial. Depois veio o pastorado do pastor Belarmino Pedro Ramos, que foi de 1935 a 1942, cujo pastorado estendia-se também às cidades vizinhas, com um ótimo crescimento e edificação. Nessa época,
A igreja em Paraíba do Sul crescia do centro à zona rural. Tremendo, né? O Senhor estava salvando, batizando no Espírito Santo, curando e libertando. E em 14 de outubro de 1942, o pastor belarmino Pedro Ramos dava as últimas instruções da palavra de Deus à igreja e partiu em seguida para a cidade de Vitória do Espírito Santo, deixando um trabalho firme e animado. Assim, ele foi o quarto pastor a presidir a igreja de Paraíba do Sul, como filial de Petrópolis. Vamos ao quinto pastor a presidir? O quinto pastor foi o pastor Clímaco Bueno Asa, entre 1943 a 1946. No dia 2 de janeiro de 1943, o pastor Clímaco Bueno Asa assumiu o campo de Petrópolis como pastor presidente, principalmente de Paraíba do Sul, pois o mesmo fixou residência no município, em Paraíba do Sul. Pois o nosso pastor Clímaco, o homem a quem Deus usou com muita dedicação e amor em Paraíba do Sul, pois o mesmo foi orientado pelo missionário que Paraíba do Sul era uma terra fértil. Assim sendo, o pastor Clímaco foi o quinto pastor a presidir a igreja de Paraíba do Sul. Ele como quinto pastor a presidir a igreja em Paraíba do Sul, igreja de Paraíba do Sul como filial. Ele era o pastor presidente de Petrópolis, cidade circunvizinha. Mas ele foi residir justamente ali em Paraíba do Sul, porque, orientado pelo missionário, via que a terra era fértil. Deixa eu ver se tem aqui a foto aqui de Clímaco Bueno Asa, de frente da residência. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Casa. Isso, meu Deus, eu queria tanto botar para os irmãos ver. Será que vai dar aqui, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Deixa eu preparar aqui para os irmãos aqui. Como eu poderia fazer aqui. Se dá para os irmãos. Vem. Sei, meu Deus. Aqui. Não, aqui. Vê se veio. Pronto, tá aí. Alguma coisa aí. Deu para ver, né? Depois a gente pode melhorar essa situação aqui. É que eu estou aqui pegando esse material, como falei para vocês. Estou falando aqui na minha naturalidade. Né? É uma transmissão na naturalidade. Sem parte artística. Mas na naturalidade. Isso é muito importante isso. Quero que você aí deixe seu like para a gente poder se inscrever nesse canal, para a gente poder dar prosseguimento, né? Isso é um material muito importante. Então, o pastor, ele foi muito inteligente, fixando residência em Paraíba do Sul. Muito bem. Vamos prosseguindo. Ele por ser o quinto pastor, presidia a igreja, e em 1946 ele terminava a missão dele. É uma missão de 3 anos, né? A missão dele foi um pastor amoroso e dedicado à obra. O sexto a presidir Paraíba do Sul foi de 1943 até 1946 a 1966. É aí que eu quero chamar a sua atenção para o momento fervente da história. Então, marca bem comigo aí. 1928, setembro de 1928, a igreja Templo Central em Petrópolis oficializou a Assembleia de Deus
em Paraíba do Sul como filial. Repito, a gente poderia ter até mais de 94, mas só valendo da data que foi oficializada. Não é emancipada, é oficializada. Setembro de 1928. Então vamos prosseguindo aqui. Então o sexto a presidir Paraíba do Sul ainda como filial de Petrópolis foi o pastor Belarmino Teixeira. Isso. Belarmino Teixeira. Em fevereiro de 1946, pastor Belarmino Teixeira assume o campo até o ano de 1966, fazendo um trabalho tão bem edificado que a igreja cresceu poderosamente e muitas pessoas se voltaram para Jesus. Ele assumiu em Petrópolis como pastor presidente. Paraíba do Sul, Assembleia dos Paraíba do Sul, repito, era apenas uma filial. Então, fazendo um trabalho bem feito, bem edificado, que a igreja cresceu poderosamente e muitas pessoas se voltaram para Jesus, pois o trabalho de evangelização era muito bem organizado. Visitas, cruzada evangelística, congressos, estudo da palavra, palestras missionárias, organização da escola bíblica. A igreja cresceu tanto que foi necessário, a igreja cresceu tanto que foi necessário comprar um terreno. A igreja em Paraíba do Sul cresceu de uma maneira na gestão do pastor Belarmino e principalmente em Paraíba do Sul, que foi necessário comprar um terreno com uma casa em Paraíba do Sul, no ano de 1951, situado na rua Marechal Floriano Peixoto, número 200. É hoje onde se encontra a nossa sede. O pastor Belarmino Teixeira Martins foi um pastor muito organizado. A assistência em Paraíba do Sul era mensal, pois em sua ausência cooperavam os pastores, o irmão Samuel de Barros, o irmão José Vieira, o irmão João Francisco, o presbítero Nicanor Pinho e o pastor Josias Maurício. Nessa época, os irmãos cultuavam num pequeno salão, num lugar chamado Lava Pés, na Praça da Bandeira. Assim sendo, o pastor Belarmino Teixeira Martins, ele foi o sexto pastor a presidir a igreja Assembleia de Deus em Paraíba do Sul como filial de Petrópolis. E assim, no dia 15 de fevereiro de 1966, o pastor Belarmino Teixeira Martins passa o campo, ou mesmo passa a responsabilidade do campo para o pastor Luiz Cesário da Silva. É aí onde se começa agora a parte fervente do bom, né? Da história da Assembleia de Deus, em Paraíba do Sul. O pastor Luiz Cesário tornou-se o sétimo pastor a presidir o campo em Paraíba do Sul como filial em Petrópolis. Agora o pastor Luiz Cesário da Silva, ele assume a presidência da Assembleia de Deus em Petrópolis com todos os trabalhos na cidade vizinha, inclusive em Paraíba do Sul. Hoje, a aniversariante, 94 anos. E para quem não conhece, o pastor Luiz Cesário da Silva, ele é
Ele já dorme no Senhor, claro. O sogro do pastor Abiezer Apolinário. Abiezer Apolinário, irmão de Abner Apolinário. Filho do pastor José Amaro da Silva, a qual presidiu a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. E Cesário, ele assumiu a presidência em 1966 e foi até 1977. O pastor Luiz Cesário deu continuidade à obra de Deus de maneira maravilhosa. A obra crescia cada vez mais, pelo crescimento tanto na cidade de Petrópolis, como nas cidades vizinhas. Aí foi necessária a separação de obreiros. Enquanto isso, o pastor auxiliar Josias Maurício atuava ali em Paraíba do Sul. Fazia uma grande e maravilhoso trabalho. Muitas almas se entregavam para Jesus, muitos recebendo o batismo com o Espírito Santo. Do centro à zona rural havia avivamento. Posso citar aqui alguns lugares como Werneck, Queima-Sangue, hoje conhecido como Retiro, Curidade